Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e a todos estes amigos que nos assistem também nas programações desta igreja. Vocês são muito bem-vindos. Aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. Vamos ver os nossos pedidos de oração para que nós oremos hoje por eles, neste Oração e Ação dos Jovens. Nós pedimos orações pelos aniversariantes. A Fabrícia está fazendo aniversário, essa jovem querida que está sendo discipulada, que está participando das nossas programações. Vamos estar orando pelo Marcelo Torres, que tem pedido pela restauração da sua vida. Vamos orar pela Sofia Laura e pela Karina Valentim. Vamos estar orando também por aniversário de casamento. Valéria e José Américo fazem aniversário de casamento. Vamos orar também pelo restabelecimento da Ilma, da Marilac, que estão enfermas, pela Rejane, pela Márcia Menezes, pela irmã Leda e pela consolação à família da Ana. Vamos orar pelas nossas autoridades, pelos mais vulneráveis, pelos missionários e os pastores, e vamos orar também pelos profissionais de saúde. Se você desejar estar presente na gravação dos cultos de domingo, você pode se inscrever no telefone 32836047, falar com a Kátia. Então você se inscreve e no sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, você vai poder estar lá na nossa igreja, no culto ou nos cultos, se quiser, das gravações dos cultos de domingo. No culto de domingo pela manhã, nós vamos estar celebrando a Ceia do Senhor. Então, se você se inscrever, poderá participar ali da Ceia do Senhor também. Lembre que o número de inscrições é limitado e que nós estaremos seguindo todos os protocolos preconizados para o cuidado com o contágio da Covid-19. Ok? Vamos então orar, pedir a bênção de Deus pelo culto de hoje, pela programação, oração e ação dos jovens, por aquele ou aquela que estará trazendo a mensagem pela juventude. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Suplico que o Senhor abençoe a pessoa que está trazendo a mensagem de hoje, Senhor, que ela seja ungida pelo teu Santo Espírito, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir a mensagem do Oração e Ação dos Jovens. Olá, igreja, graça e paz. Que alegria poder estar aqui para trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Antes de começar, eu quero te convidar a, nesse momento, agradecer a Deus. Vamos orar, mas com propósito de agradecimento mesmo. Agradecer por tudo que Ele tem feito, agradecer pelo cuidado, agradecer pela família que Ele nos deu, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Agradecer porque Deus tem estado presente conosco nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, e como isso tem nos permitido aprender e tem desenvolvido uma fé em cada um de nós, e que o Senhor continue nos ensinando nos momentos difíceis e nos momentos de crise também. Então, aí onde você estiver, renda graças a Deus e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Então, vamos orar. Paizinho, muito obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Nós queremos agradecer pela tua fidelidade, agradecer pelo teu amor, agradecer pela vida dos meus irmãos que nesse momento estão nos assistindo. Que o Senhor possa estar abençoando sua família, sua casa, seu lar. Que se estiverem passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa suprir essas necessidades. Deus, eu te apresento aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, que logo nós tenhamos notícias boas e que possamos nos alegrar com eles. Cuida da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, o texto que eu escolhi, ele fica em Josué. Josué capítulo 24. Só que a gente vai ler só até o versículo 14. Ele é bem extenso, mas se você tiver outra oportunidade e quiser ler, lê ele completo, lê ele todo. É um capítulo que edifica muito a nossa vida.
A versão que eu estou lendo é a NVI, mas se você tiver outra versão, não tem problema. Começa assim. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os teus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra da além do Eufrates e os conduzi para toda a Canaã. E dele muitos descendentes. Deles Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiam com os carros de guerras e os cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e eles. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus e os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e nem o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhe dei uma terra que vocês não cultivaram e uma cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-o com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. E o texto continua, só que eu não vou ler todo, mas tanto o capítulo 24 quanto o capítulo 23 de Josué, eles narram uma despedida. Josué, naquele momento, ele reúne todo o povo, ele reúne os líderes, ele reúne os oficiais e o povo para se despedir. Ele já estava com idade avançada, então era o momento dele relembrar as conquistas, relembrar as lutas e tudo mais. E a gente aprende algumas coisas com esse texto. Uma delas é que Josué, ele nesse discurso todo, em nenhum momento ele se coloca como sendo aquele que conquistou a terra, como sendo aquele que foi o general que lutou com os israelitas, que estava à frente do exército de Israel. Em nenhum momento ele coloca isso. Pelo contrário, ele exalta Deus. Ele coloca Deus como sendo o centro, como sendo o soberano, aquele que foi com eles e aquele que tinha um plano desde quando ele chamou Abraão para ir para a terra que nem Abraão sabia, até aquele momento em que eles estavam desfrutando de casas e de lugares que eles não construíram, e de frutos e frutas que eles não plantaram, mas que Deus fez com que fossem deles. E é lindo ver Josué
exaltando o nome de Deus. É lindo ver Josué colocando Deus como centro nesse discurso. A gente vê como ele era dependente de Deus, como ele era fiel àquele Deus. E outra coisa que eu penso também quando eu leio esse texto é na obediência. Josué foi um homem muito obediente, tanto a Moisés, quando ele era líder, mas também com Deus. Ele foi um dos 10 espias que foi até a terra ver, né, quando eles ainda estavam no deserto. E daqueles 10, somente ele e Caleb acreditaram que seria possível sim conquistar aquela terra, que seria possível sim ter aquele lugar, porque Deus daria. Em nenhum momento ele imaginou que seria a força do exército, a força de Israel que iria vencer, mas a força do Deus de Israel, a força do Deus que tirou o povo do Egito. E quando a gente percebe que Josué já está idoso, já está quase falecendo, e mesmo assim ele continua sendo fiel a Deus. E como é importante aquela nação compreender aquela fidelidade, compreender o como foi importante Josué não desacreditar de que eles conseguiriam a terra. Tanto que daquela geração, os únicos que entraram na terra de Canaã foi Josué e Caleb. A outra geração passou e, por ter desacreditado, infelizmente não entrou. Inclusive Moisés. E é lindo entender essa fidelidade de Josué a Deus. E ele fala no capítulo 14, ele aconselha o povo. Josué aconselha o povo a temer o Senhor verdadeiramente e a não adorar outros deuses. Porque Josué conhecia aquele povo. Aquele povo já tinha errado muitas outras vezes, já tinha idolatrado deuses que foram feitos por mãos humanas, e eles poderia acontecer novamente. Então ele pede, ele fala para que eles não adorem outros deuses, que eles perseverem na adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, que eles sirvam ao Senhor com alegria e que eles vivam os planos de Deus e que eles coloquem Deus como centro. A idolatria era algo que sempre acontecia, acabava acontecendo em Israel, porque quando eles tomavam uma cidade, eles acabavam tomando também os deuses e as culturas que cada cidade tinha. Então eles esqueciam de Deus e acabavam, né, infelizmente, adorando outros deuses e fazendo coisas que não agradavam a Deus. E esse texto, ele é lindo, ele conta mais coisas, e Josué fala que ele e a casa dele continuarão servindo ao Senhor, e o povo diz que sim, que eles também vão servir ao Senhor. E essa geração foi uma geração abençoada. Foi uma das gerações, né, que Deus esteve presente, que Deus honrou, que Deus abençoou, que Deus deu a terra prometida. E como era para aqueles homens naquela época olhar para o futuro, também é para cada um de nós hoje. Olhar para o futuro é sempre amedrontador, nos faz temer, nos faz ter medo, ainda mais a gente vivendo esse período tão difícil, esse 2020 tão difícil. Mas nós devemos saber que escolhas e adversidades fazem parte dessa caminhada, fazem parte desse momento de conhecer Deus, de aprender com Deus. Se escolhermos servir ao Senhor e permanecermos firmes, com certeza os propósitos dele também se cumprirão em nossas vidas, assim como se cumpriu na vida de cada um daqueles homens e mulheres de Israel. E que a gente possa saber que, assim como aquela nação, assim como aquele povo recém-estabelecido naquela terra, estavam vivendo as promessas de Deus se cumprindo, estavam vivendo a certeza de que Deus esteve com eles, assim como Josué é um homem que viveu com Moisés, que esteve sempre presente em grandes conquistas. Em nenhum momento ele exaltou a si mesmo, mas colocou Deus como o centro da vida dele, como o centro das decisões, como o centro das vitórias também. E isso foi tão importante. Que nós possamos aprender com Josué. E que a gente possa contar as bênçãos,
sabe? Contar as bênçãos que Deus fez nas nossas vidas, contar as conquistas que Ele nos permitiu viver. Mas que nós também saibamos que essas conquistas aqui na terra vão passar, tudo que nós temos aqui vai passar um dia, mas que nós tenhamos a certeza de que a nossa terra prometida está reservada no céu e que nós, se nós nos mantermos fiéis e cultivando a palavra de Deus e aprendendo com Deus, as promessas do Senhor irão se cumprir em nossas vidas. As promessas aqui na terra, mas também as promessas de uma nova Canaã, de uma cidade celestial, onde nós só nos preocuparemos em adorar a Deus, em render louvores a Ele. Essa é a nossa esperança. Saber que o futuro não é nosso, o futuro é de Deus. E Ele já está lá, Ele está no nosso passado, Ele está no nosso presente e está no nosso futuro também. E que possamos adorar e nos lembrar. Vou te desafiar, irmão, irmã, a lembrar. Tira um tempinho e relembra as coisas que o Senhor tem feito na tua vida, as conquistas, os livramentos que Deus tem dado a você e a sua família. Lembra de cada um deles e vê aonde você está hoje, como o Senhor tem feito maravilhas na tua vida e fará muito mais e ainda mais. E que nós possamos, como filhos desse Deus, usufruir disso aqui na terra, mas sabendo que logo nós estaremos com Ele, louvando, adorando, engrandecendo esse Deus que é o único que merece nosso louvor e adoração. Que não nos contaminemos com esse mundo, mas que possamos ter a certeza e trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança, né? Trazer à nossa memória, como diz lá em Eclesiastes, traga à memória aquilo que te traz esperança. Saiba que as dificuldades, elas servem para nos moldar, para nos ensinar. E nós somos sábios quando nós aprendemos com essas dificuldades. Louvado seja Deus por isso e pela oportunidade que Ele nos dá de aprender sempre e em qualquer situação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que logo, nós possamos estar juntos, louvando, cantando, adorando a Deus e que o Senhor abençoe a sua vida. Não esqueça de tudo que Ele fez por você. O sacrifício maior Ele já realizou na cruz, então o resto é lucro, não é verdade? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E até a próxima. Tchau, queridos. Muito obrigado pela mensagem tão boa, tão inspiradora. Que Deus abençoe os jovens da nossa igreja, que eles sejam ricamente abençoados, sejam protegidos pelo Senhor e que nós possamos, ao retorno dos cultos presenciais, ter mais jovens na nossa igreja, trazendo as mensagens, participando. Que coisa boa! Tudo isso, Senhor, nós oramos agora para te agradecer. Vamos orar para encerrar a nossa oração e ação dos jovens de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Suplicamos as tuas bênçãos sobre todos os aniversariantes da nossa igreja. Pedimos também as tuas bênçãos sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que precisam de consolação, Senhor. Quero suplicar, quero pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país. Que o Senhor cuide, Senhor, que essas pessoas sejam sábias, sejam justas, sejam pessoas, Senhor, que tenham a coragem de permanecer vivendo segundo a tua vontade. Aqueles que forem maus governantes, nós suplicamos, retira o Senhor do poder, é o que te suplicamos, Pai. Peço também suas bênçãos sobre os profissionais de saúde, sobre os pastores, missionários, sobre aqueles que são mais vulneráveis, Senhor. E eu te suplico ainda que o Senhor abençoe todos aqueles que têm, Senhor, participado dos nossos programas, que tenham suas famílias ricamente abençoadas, Pai. Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos agora nos encontrar na sexta-feira no Oração e Ação Kids. Até lá.